Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marilu, eu sou enfermeira e vou falar um pouquinho para vocês da minha trajetória até aqui e como que eu aprendi um pouquinho sobre política e com quem também que eu aprendi, tá? Então, a minha história começa mais ou menos em 99, 2000, no programa PACS, de Agentes Comunitários de Saúde, da qual já existia esse programa em alguns outros estados e municípios. Porém, foi implantado aqui em Curitiba pelo secretário da época, Luciano Dutti. Tá? Esse programa foi implantado em Curitiba e implementado aqui por ele. Tá? Esse programa deu a oportunidade de a gente trabalhar, né, na área como agente comunitário de saúde, e foi um programa assim excepcional, da qual eu tive muitos conhecimentos, muitos cursos, né? Participava de muitas conferências, sempre estava lá atuante. E nesses momentos, sempre o Dr. Luciano estava presente. E eu, como sou uma pessoa muito solicitante, né? Como sempre, muito pidoncha, como dizem, né? Aí os antigos, eu vivia atrás dele pedindo alguma coisa, né? Ai, doutor Luciano, os agentes precisam disso, os agentes precisam daquilo, os agentes precisam de tênis, os agentes precisam de jaqueta, os agentes precisam de protetor solar. Cada dia eu ia pedir uma coisa para ele. Daí um belo dia ele falou assim para mim, se virou para mim e disse: eu só vou prometer aquilo que eu puder cumprir. O que eu não puder cumprir, eu não vou prometer. Pronto. Ali encerrou o assunto. Lógico, na hora eu fiquei meio aborrecida, mas, né? Falei, nossa, que grosseria, pra que isso, né? Mas enfim. Saí dali e comecei a pensar, né? Ele tem razão, tá? Ele tem razão, Marilu. Você não promete aquilo que você não pode cumprir. Tá certíssimo. O que os políticos fazem hoje em dia quando você pede alguma coisa? Analise. Ah, pode deixar. Sim, fale com o meu assessor. Pegue o telefone dela, nós vamos entrar em contato com você. Pode deixar, a gente vai resolver. E não te falam a verdade. E isso acaba que protela, entra ano, sai ano, você fica aí, como sempre, esperando por alguma coisa. Que não vem, lógico, né? Então, essa foi a minha primeira lição em política, tá? Daí seguiu assim o meu caminho, né? Em relação ao agente comunitário de saúde, permaneci por mais um tempo, até que surgiu o Profai. Oh, coisa linda esse Profai, né? O Profai era um programa do Ministério da Saúde, tá? Que também daí foi abraçado aqui pelo atual secretário da época, Luciano Dutti, que era um curso gratuito de qualificação profissional. E lá eu pude fazer o auxiliar de enfermagem, completamente gratuito, material didático. Para quem não tinha condições, eles forneciam até vale transporte. Um programa assim maravilhoso. E eu pude trabalhar enquanto agente comunitária de saúde e fazer o curso ao mesmo tempo. Isso me deu assim uma bagagem muito grande e me profissionalizou, né? Então, com isso chegou o dia da nossa formatura do auxiliar de enfermagem. Dr. Luciano Dutti, para minha alegria, estava presente, sempre muito presente mesmo, muito humilde assim. No dia da formatura ele lá, eu achei muito legal, muito participativo. E foi ele que nos entregou o diploma, tá? Então, só aí eu já fiquei bem feliz, porque eu já estava mudando a etapa da minha vida, né? Passando de agente comunitária para auxiliar. Então, eu pensei, agora, né? Vamos lá, né? Vamos trabalhar e ver o que dá. Fui trabalhar de auxiliar de enfermagem. Tive que sair daí, lógico, do agente comunitário. Não tinha como conciliar as duas coisas, né? E fui trabalhar. Daí surgiu a oportunidade de um concurso público, né? Nessa época também ainda o Luciano era secretário.
aconteceu um concurso público, do qual me inscrevi, passei e fui também feliz e faceira, né? Trabalhar de funcionária pública, achando que estava abafando e que ali encerrava minha carreira, né? Achei, ai, agora sim, sou funcionária pública, acabou, vou viver essa vida aí boa que Deus me deu. Ai, que engano. Gente, é bom, não é ruim. Não é ruim, não. É bom. Mas não é aquilo que você acha que você vai viver feliz para sempre, que é um salarião, que não é, gente. Infelizmente, funcionário público municipal não é tudo isso. E eu achei que daí eu precisava batalhar um pouco mais, né? Porque só aquilo não ia suprir as minhas necessidades, as minhas vontades, os meus desejos, os meus anseios. Então resolvi fazer uma faculdade. Fui fazer faculdade de enfermagem. Essa sim me trouxe muitos desafios, não só pessoais, educativos, mas financeiros também, né? Porque hoje em dia quem faz uma faculdade particular sabe a dificuldade que é. É difícil. É difícil pagar, é um retorno que vem lá na frente, mas é caro, né, para você fazer. Então, com muita dificuldade eu fiz, consegui uma bolsa de estudos por 1 ano só, infelizmente. O restante todo eu tive que pagar. Mas, graças a Deus, eu consegui, né? Daí, então, chegamos perto da nossa tão sonhada formatura. Resolvemos ter alguém de peso junto a nós. A nossa turma resolveu pegar alguém, né, para nos representar. Porque quando você se forma, você tem o patrono da turma, paraninfo, o nome de turma. E daí eu sugeri o nome do Dr. Luciano Dutti para ser o nosso patrono. Até pensando, visando alguma coisa para a turma, assim mesmo, né? E a turma concordou e prontamente fomos convidar o Dr. Luciano Dutti para ser o patrono da turma. Ele nos recebeu muito bem, ainda era secretário municipal de saúde, né? Acho não se lembro quanto tempo de gestão foi a dele, mas ele esteve presente em todos os momentos da minha vida de agente comunitária até eu me formar e assim por diante. Até que então ele nos recebeu e falou que estava muito feliz, que aceitava o convite, porém ele não ia estar presente, por quê? Porque ele ia viajar, nós nos formamos em janeiro de 2008, a turma de 2007 da Uniandrade. Então, beleza, né? Convidamos ele, saímos de lá na convicção de que iríamos ganhar alguma coisa para a turma, né? Então saímos de lá feliz e faceira, aguardando um novo contato dele. Daí demorou mais uns dias, a secretária dele me ligou, pediu para que eu fosse até lá para pegar alguma coisa que ele tinha deixado para a turma. Eu fui. Quando cheguei lá, me deparei com um envelopinho, sim. Um envelope, dentro do envelope dizia que ele ficava muito grato com o convite e que ali nos parabenizava para a nossa caminhada no futuro e felicidades e etc. Eu confesso que eu saí dali decepcionada, mas muito decepcionada. Pensei, meu Deus, não tem mais nada dentro desse envelope, umas canetas, nada. Não, nada. Então saí dali e fui refletindo, né? Fui para casa refletindo o que tinha acontecido ali e o que deve acontecer nessas situações. Quando você tem um cargo público, ou quando você tem um cargo de gestão, ou quando você tem um cargo político mesmo, né? Que é o que a gente está falando aqui, você não pode, você não deve oferecer nada a uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, um grupo,
grupinho de pessoas, né? Você deve oferecer algo que beneficie a todos, ou a um grupo grande, a um coletivo grande. Então, para um grupo de pessoas que quer alguma coisa para melhoria, para a vida, né? Não para uma formatura, para uma festinha, alguma coisa. Isso não é fazer política. Isso é se beneficiar de coisas que não são suas. Então, essa foi a minha segunda lição com o Dr. Luciano Dutti em relação à política. Foi isso que ele me ensinou, ou que ele tentou me passar, né, de alguma forma, eu acredito, para que eu soubesse do verdadeiro e real motivo das coisas. Então, chegou o dia da formatura, passei isso para a turma, né? Lógico, eles também não entenderam muito, acharam que também não era aquilo que eles esperavam, mas eu tentei explicar da melhor maneira possível o que a gente teria que fazer dali para frente. A nossa formatura foi maravilhosa. Ele realmente não estava, mas mandou um representante. Dali seguimos para rumo ao trabalho, né? Em busca de trabalho, graças a Deus consegui. Hoje eu continuo trabalhando como auxiliar de enfermagem na Prefeitura Municipal de Curitiba. Trabalho como enfermeira numa instituição privada já há bastante tempo. E seguindo em frente e aprendendo a cada dia. Hoje eu luto também por um grupo, que é um grupo grande, não é um grupo de meia dúzia de pessoas. É um grupo forte, é um grupo que merece, que recentemente conseguiu a aprovação do piso salarial. Uma das pessoas, né, várias pessoas dessa vez se mobilizaram, e uma delas foi também o Luciano Dutti, que esteve presente mais uma vez aí, né, na minha vida, na minha carreira. Mas eu quero passar para vocês também que a gente deve colocar pessoas nossas lá dentro, né? Pessoas que lutem pela enfermagem, que lutem pela saúde, que lutem por direitos iguais para todos, tá bom? Então esse é o meu recado para você, né? Para o próprio Luciano, não que ele precise, né? O pessoal vai dizer, meu Deus, puxar saquismo dessa Marilu. Mas não é, ele nem lembra que eu existo. Ele não precisa disso. Ele não é por causa disso ou daquilo que ele vai ganhar, é porque eu acredito que, né, ele vai ganhar, ele é merecedor, né? Mas não é por causa do meu apoio ou de eu não apoiá-lo que vai ser diferente. Então é isso, pessoal. Essa é um pouquinho da minha história, um pouquinho que eu aprendi sobre política, né? E como o Luciano estava presente em todos esses momentos. Então, não sei se é por isso que eu gosto, que eu admiro ele, tá? Mas vai aqui o meu recadinho para vocês em relação a isso. E avante, avante enfermagem. Vamos escolher pessoas nossas para nos representar lá dentro. Beleza? Beijos, beijos, tchau.